Provérbios capítulo 28, o versículo 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por que os céus se calam? Porque às vezes Deus parece ignorar as nossas orações, porque às vezes Deus parece estar tão distante das nossas aflições. O silêncio da parte de Deus dificilmente é a ausência ou a falta da sua voz. O seu silêncio é sim um julgamento ou até uma sentença sobre a recepção, o recebimento da sua voz. Como diz aqui no versículo 9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração. Veja bem, até a oração, quanto mais qualquer outra coisa abaixo disso, mas até a sua oração será abominável. Quando você vê na Bíblia a palavra abominável, é uma palavra muito forte, uma palavra muito potente. Ela exprime não apenas um desgosto, não apenas um ódio, mas é um ódio vezes 10, é uma abominação. Então aqui está dizendo que quando alguém fecha os ouvidos para Deus, então Deus essencialmente fecha os ouvidos para aquela pessoa. A oração que tal pessoa faz se torna abominável. Se é uma coisa abominável, é algo que Deus está então rejeitando. Então o silêncio dos céus é um julgamento sobre a recepção da sua voz, e mesmo assim muitas pessoas buscam novas ordens, novas direções, novas mensagens, auxílio, ajuda, esperam coisas dos céus, mesmo quando ainda estão ignorando ou desconhecendo o que Deus já falou. Ou seja, existem coisas pendentes que Deus já falou, que Deus já comunicou, que Deus já revelou, que Deus já mostrou, mas essas coisas que Deus já falou, comunicou e mostrou, estão pendentes, ignorados, estão na prateleira ali, não estão sendo ativadas. A gente ouve, entende, mas por um motivo ou outro a gente deixa de lado. Não acionamos, não praticamos, não obedecemos, não seguimos, não fazemos, não cumprimos, fica de lado. Isso seria desviar os ouvidos de ouvir a lei. A gente ouve a lei, mas deixa de lado. Aí quando nós, até a sua oração, quando nós oramos para Deus, aquela nossa oração, Deus dirigiu a nós desviamos, colocamos de lado. Aí quando nós agora dirigimos a palavra para Deus, quando nós agora perguntamos, pedimos, suplicamos algo para Deus, aquela súplica, aquele pedido, aquela oração será abominável. Ou seja, Deus faz igual como nós fizemos. Ele pega aqui e faz assim, ó. Ou seja, quem faz isso com a palavra de Deus, Deus faz isso com as nossas orações. É o que está dizendo aqui o versículo 9 de Provérbios 28. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Comunicação espiritual e oração é isso. O nosso relacionamento com Deus é um de diálogo, não é um monólogo. Não é algo monodirecional. Comunicação espiritual é um sistema simbiótico, ou seja, uma coisa depende da outra. O nosso ouvir e sermos ouvidos, Deus falar e nós falarmos, eles são interdependentes. E quando existe uma falha, essa falha nunca é de Deus. Como eu falei agora há pouco,
Se há um silêncio do céu, não é falta de revelação, ou voz, ou comunicação, ou Deus se inclinando. Foi Deus que abriu comunicação, foi Deus que veio para nós. Não somos nós que fomos a Deus, não fomos nós que o amamos primeiro, é o contrário. Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo. Então Ele sempre começa essa comunicação. Então quando existe o silêncio do céu, o problema nunca está com Deus. O problema está conosco, porque o problema está na recepção. E Deus não vai mostrar, não vai enviar, não vai agir até que nós tenhamos agido com aquilo que Ele já nos deu, dentro daquilo do nosso entendimento que Ele nos revelou. Então, se nós fecharmos o ouvido para a voz de Deus, Deus fecha os seus ouvidos para a nossa voz, para a nossa necessidade. É claro, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Ele pode agir como Ele bem entender. Nós sabemos, a Bíblia fala, que a chuva cai para o justo e para o ímpio. O sol se levanta também para o justo e para o ímpio. E o ímpio, o injusto, ele não está lá ligando muito para o que Deus tem a dizer. E mesmo assim, nós sabemos lá em 1 Timóteo capítulo 4 que Deus é o salvador de todos os homens. E essa palavra salvador não quer dizer que Ele salva a alma. É salvador no sentido que Ele supre, nutre, toma conta e fornece tudo que é necessário para todos os homens. Mas de modo geral, como uma regra, se nós queremos que Deus ouça as nossas orações, se nós queremos e precisamos ouvir de Deus, seria muito bom nós também ouvirmos e cumprirmos e não fechar o ouvido ao que Deus fala para nós. Deus não desperdiça palavras com quem se omite a tentar aquilo que Ele vai falar. É tipo assim, eu não vou falar mais com alguém porque eu sei que quando eu falo com alguém a pessoa ignora o que eu falo, entra por aqui, sai por aqui. Então, eu vou me remover de falar mais nada. Inclusive, a Bíblia fala, não responda o tolo de acordo com a sua estultícia. Então, se alguém vem para mim buscar conselho, por exemplo, eu dou o conselho, a pessoa vai embora e faz tudo o contrário, não faz nada que eu falo, ela vem de novo, só pede conselho, eu dou o conselho, só vai embora, faz tudo o contrário, não faz nada. Chega um ponto que eu vou dizer, olha, vamos poupar o meu tempo e o seu tempo, porque você não fez, não faz, e pelo que eu estou vendo, nunca vai fazer o que eu estou aconselhando. E não é o que eu acho, mas eu aconselho dentro da palavra de Deus. Mas se assim está sendo, faz o seguinte, vamos economizar tempo, vamos nos poupar. É mais ou menos assim que Deus age. Deus não vai desperdiçar suas palavras com alguém que Ele sabe que não vai agir, não vai fazer, não vai seguir. Então, muitas vezes, há um silêncio dos céus. E nós, às vezes, achamos que Deus... Por que Deus não me responde? É por isso que, muitas vezes, Deus não nos responde. Então, se nós não honrarmos o que Ele falou, nós estamos bloqueando o que Ele quer nos falar. Estamos trabalhando contra. E hoje, quero trazer uma mensagem sobre a omissão que cala o céu. A omissão que cala o céu. Se o céu está calado, já esteve calado, ou se um dia o céu estiver calado para as suas orações, volte para cá, volte para essa mensagem, que talvez a resposta esteja aqui. Abra suas Bíblias para João capítulo 14 essa noite. João capítulo 14. E nós vamos ver dois tipos de omissão que se aplicam ao que nós estamos falando essa noite. A primeira é a omissão em atender. Omissão em atender. João 14, 23, versículo 23, fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa expressão, faremos nele morada, está falando sobre comunhão. Na comunhão. Então aqui a gente vê essa reciprocidade, essa simbiose que existe, esse relacionamento, a interligação. Note que o versículo, Jesus começa a falar, se alguém, é um condicional que se aplica a nós. Se eu amo a Cristo, então aqui ele diz, guardará a minha palavra.
E quando isso acontece, Deus Pai entra no jogo, que diz assim, e meu Pai o amará, e agora junta e viveremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então quem ama Deus, guarda a sua palavra. O que quer dizer isso, pessoal, guardar? Ele pega, bota aqui, bota no bolso, guarda numa gaveta, bota numa estante. O que é esse guardar? Esse guardar quer dizer atender, obedecer. É você ouvir a palavra, aqui diz, guardará a minha palavra. O que é isso? É obedecer a palavra que Jesus está falando. É obedecer a palavra de Deus. Então quem ama Deus, vai obedecer, vai guardar, vai atender a palavra dele. Não é maravilhoso que nós somos salvos, não porque nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro? Não é maravilhoso que nós somos salvos, não pelo que eu fiz ou vou fazer, mas pelo que ele já fez na cruz por mim? Isso é maravilhoso, porque se a nossa salvação dependesse de nós o amarmos e de nós o obedecermos, ninguém ia ser salvo. Ninguém aqui, ninguém em lugar nenhum jamais seria salvo. Então isso é maravilhoso. Porém, ter comunhão, viremos para ele e faremos nele morada. Então salvação não depende do meu amor para com Deus, é o contrário, é o amor dele para comigo. A minha salvação não depende de eu fazer nada para ele, é ele fazer comigo, mas isso é salvação. Comunhão sim depende do meu amor para com ele, e comunhão sim depende de eu guardar os mandamentos porque eu o amo. É o que esse versículo está falando. Então, quando existe uma omissão em atender, obedecer ou guardar a palavra, nós estamos perdendo o quê? Comunhão. Nós não temos aquela comunhão que nós poderíamos ter. Levando isso um pouquinho mais, olhe para João capítulo 12, voltando alguns capítulos, João 12 e versículo 26, nós temos essa questão dos céus não só falarem, mas agirem. João 12, 26, se alguém me serve, agora veja bem, a gente leu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra de Deus? É obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, obedece a Cristo, você está o servindo. Tá? Então, só para comparar com o versículo 26 de João 12. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, aqui a gente vê de novo o quê? Comunhão. Se a gente serve a Cristo, nós teremos comunhão com Ele, porque quando nós servimos a Cristo, Ele promete sempre estar do nosso lado. Você veja a grande comissão em Mateus 28, Ele fala, ide pregar, ensinar e batizar, aí Ele fala no finalzinho, e eis que eu estou convosco. Ou seja, quando a gente está o servindo, quando estamos guardando, atendendo a palavra dEle, quando estamos o servindo, Ele vai estar conosco, e é o que fala aqui. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, quando nós saímos para evangelizar, quando nós saímos para fazer a obra de Deus, visitar alguém no hospital, visitar alguém na cadeia, visitar alguém na casa dele, visitar alguém em algum lugar, fazer qualquer coisa relacionada à obra de Deus, Jesus está conosco. Mas aí continua o versículo. E se alguém me servir, veja bem, começa com C. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E aí outro C. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Essa palavra honrará, ela carrega um sentido de ser recompensado. No português nós falamos, quando você vai pagar alguém fazer alguma coisa, são os honorários. Mas note que honorários e honra é a mesma etimologia, a mesma raiz. Está dizendo aqui o seguinte, se alguém me servir, meu Pai o compensará, recompensará, lhe pagará, lhe abençoará. Ou seja, o céu vai se abrir. O céu vai se abrir por quê? Porque eu estou servindo. E eu sirvo porque eu o sigo. E eu sigo porque eu amo. Então quem ama, segue e serve, o céu se abre.
o céu se abre. Mas quando nós não o servimos, nós não o seguimos, porque nós na realidade não o amamos, porque não adianta eu encher minha boca e falar que eu amo Cristo, mas eu não faço nada para Cristo. Esse é um amor muito raso. Aliás, não é nem amor, que amor é fazer. Amor não é sentir, amor não é emotivo. Amor é algo que decidimos fazer. Que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Então, quando nós amamos, nós fazemos. E esse fazer geralmente inclui alguma forma de sacrifício. Talvez não um sacrifício da vida, mas alguma forma de sacrifício. Então, ao negar atender e ao negar obedecer, isso vai gerar um silêncio do céu. Um silêncio de não ouvirmos mais e um silêncio também de não termos o auxílio, o socorro, a ajuda, a direção que nós tanto precisamos. Então nós estamos navegando às cegas, sem direção, sem o auxílio, sem o poder do alto, porque nós estamos nos omitindo de atender, de cumprir, de obedecer, de seguir, de servir. Ninguém precisa servir, seguir para ser salvo, de modo algum. Mas para ter comunhão, sim. Para ter o céu abrindo, sim. Para ouvir do céu, sim. Isso sim é preciso. Olhe para 1 Samuel 15. Vou dar uma guinada agora e vamos olhar o exemplo do rei Saul. O rei Saul, a história dele, infelizmente, se encaixa perfeitamente naquilo que estamos vendo essa noite. Mas ao negar, atender e obedecer, isso vai gerar um silêncio dos céus, que foi exatamente o que houve com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. 1 Samuel, versículo 15. E olha no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o que é melhor? E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então você veja como o obedecer é melhor do que o sacrificar. E ele fala, e o atender. Então, atender é o quê? Obedecer. O que foi que o rei Saul fez? O rei Saul foi enviado para lutar contra os inimigos de Deus. Deus lhe concedeu uma grande vitória. E Deus disse, tudo que for capturado é para ser oferecido em sacrifício, é para ser dado a Deus. Destruído. Não era para ser feito uma oferta ritual no templo. Não era isso que Deus pedia. Ele falou, isso é meu, vocês não vão ficar com nada, é para destruir tudo. Matar tudo. Inclusive o rei. Ele foi, obedeceu parcialmente, Deus lhe concedeu a vitória, só que ele guardou o melhor dos animais para fazer oferendas e sacrifícios a Deus. Veja bem, Deus não pediu isso, Deus não queria aceitar isso, ele falou, é para serem destruídos. O rei Saul, por exemplo, fez o quê? Ele não atendeu, não obedeceu, por isso que aqui Samuel está puxando o ouvido dele. Ele falou, não, o obedecer é melhor do que o sacrifício, é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele falou, eu não quero saber dos animais, eu não quero saber da gordura dos carneiros, eu falei para você destruir, e você não obedeceu, você não atendeu. Ele falou, eu vou guardar isso aqui para fazer uma oferta a Deus. Oferta que não seria aceita, porque não eram animais que Deus havia requisitado para tal. Qual foi a consequência disso? Olha o versículo seguinte, o 23. Porque a rebelião, essa aqui é ainda Samuel falando a Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião. Que rebelião? A desobediência. Desobediência é você se rebelar contra.
E Samuel, o profeta de Deus, falou para o rei Saul que não havia atendido, havia desobedecido. Ele falou, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, que nós sabemos é uma abominação para Deus. Mas continua. E a obstinação, o que é isso, pastor? A teimosia. A teimosia. Saul sabia o que tinha que fazer, mas ele foi teimoso, obstinado, insistiu. Aí diz aqui, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Duas coisas que Deus abomina, feitiçaria e idolatria. Ele falou, desobedecer e teimosamente insistir naquele erro, são duas abominações. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele rejeitou a palavra, ele colocou do lado. Deus falou, faça assim, outra hora, vou pensar no seu caso. Veja a consequência. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele, Deus, Samuel falando, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Olha o preço da omissão. Olha o preço da rebelião, olha o preço da obstinação. Ele era rei. Os seus filhos seriam os futuros reis. E o seu pecado não só lhe tirou o trono, mas o seu pecado tirou o trono dos seus descendentes. O seu filho mais velho, Jonatã, seria o próximo rei. Não foi. Devido à omissão do pai. Então, existe a omissão que cala os céus, que retira, nos priva da nossa bênção. Deus não vai agir, falar, abençoar mais do que aquilo com que Ele já abençoou e nós decidimos apertar o freio de mão, estacionar. Nós não vamos mais obedecer. Bom, não, pastor, eu já estou abençoado bastante. Cuidado para até essa bênção você perder. Saul já era rei de Israel, ele perdeu a bênção. Não é que ele não ia ser mais abençoado, ele perdeu a bênção. Foi retirado dele o trono, devido a essa omissão. Então, omissão sempre tem consequências. Muitas orações não são respondidas, justamente devido a essa rebeldia, devido a essa obstinação, devido a essa desobediência. E muitas vezes pode ser algo que não foi resolvido no passado. É algo que nós não fizemos. Não é que Deus falou hoje e eu não fiz hoje. Não, é algo que nós já sabemos há algum tempo. E aquilo está servindo de bloqueio, de âncora. Aí você fala, pastor, então é uma maldição? Não é maldição, porque nós podemos a qualquer momento reverter isso. Como? Deixando de ser obstinado, deixando de ser rebelde, deixando de ser desobediente, deixando de não atender e começar a atender, começar a obedecer. Reverte na hora. Os céus se abrem e Deus fala e Deus derrama a sua bênção nas nossas vidas. O rei Saul, porém, no entanto, não houve voltar atrás. Porque dali, Davi foi ungido como rei. Uma realidade triste do pecado. Nem tudo pode ser desfeito. Existem coisas, existem avenidas em nossas vidas que nós podemos desfazer, reverter, fazer a volta, manobrar e consertar, ou pelo menos mitigar a situação. Outras coisas não. Outras coisas é final. Não tem como, é o caso de Saul, não tem como. Você não será mais rei de Israel. Mas não tem mais, não tem menos, acabou. Você não é mais rei de Israel. Deus vai levantar outro no seu lugar. Acabou. Esaú vendeu sua primogenitura. A Bíblia fala que com lágrimas buscou arrependimento, mas não teve jeito. Não teve como desfazer. Então nós temos que entender, existem coisas que nós podemos consertar, mitigar, talvez desfazer completamente, outras não. Francamente, eu não quero descobrir quais são e quais não são.
Eu quero nem chegar a esse ponto que eu precise fazer uma manobra, fazer uma meia volta. Mas a verdade é que isso existe. Então nós temos a primeira omissão, que é a omissão em atender. A segunda omissão que nós vamos ver, ainda em 1 Samuel capítulo 15, é a omissão de honrar. Honrar. Nós lemos aqui agora há pouco, onde Jesus falou que aquele que me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ou seja, a direção é essa, Deus vai me honrar. Agora veja só, a segunda omissão é a omissão de honrar. Só que esse honrar é no sentido contrário. É de nós honrarmos a Deus. Da mesma forma que o honrar seria Deus nos compensando, Deus nos abençoando, Deus fazendo algo por nós. O honrar é quando nós estamos honrando, fazendo algo para Deus. Ou seja, quando Deus me honra, o sentido é esse. Quando nós honramos Deus, é algo que nós podemos fazer por Deus. Mais uma vez, não está falando aqui sobre salvação. Mas olha o que fala o versículo 22. Nós já lemos agora há pouco. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, ainda nesse episódio do rei Saul, ao não atender a Deus, obedecer a Deus, Saul incorreu também a omissão de não honrar a Deus. Ele não deu a Deus a devida honra. Então, exemplo aqui. Se você fosse convidado para ir visitar o rei Charles, você não pode chegar lá e falar: e aí, maninho, tudo bem, tudo legal? Existe todo um protocolo. Por quê? Você tem que honrar, não ele, mas o trono, a coroa, como é dito. Então existe todo um protocolo. Você tem que chegar, você não pode tocar no regente, não pode encostar. Então não adianta ir lá: e aí, toca aqui, irmão. Não tem essa. Você não vai encostar o dedo no rei, ou na rainha, ou quem seja. Mas você tem que chegar, uma distância que vai ser avisada com a distância. Você precisa então se curvar perante ele. Por quê? Você está dando a devida honra a ele. Tá? Francamente, eu acho uma grande frescura, mas fazer o quê, né? É o que é. Mas quando nós devemos honra a Deus, existe todo, podemos dizer, uma forma ou um protocolo. Eu não falo aqui de formalidade ou rituais, não. Mas existe uma forma de você tratar e lidar com Deus, que é basicamente você honrá-lo, dando a ele o que lhe é devido. O que é devido a Deus? Toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre. Nós fazemos isso. Você acha que o rei Saul honrou Deus e o desobedecendo? E o pior, ia pegar o fruto da sua desobediência para honrar Deus com sacrifícios de carneiros. Isso não seria honrar. Seria como você chegar na presença do rei e falar aqui, ó, toca aqui. E aí, maninho? Pra cima, pra baixo, abracinho. Não pode. Tem tudo uma forma correta de honrar Deus. E se Deus mandou destruir os animais, destruir tudo, não é você fazendo ao contrário. Não, mas agora eu vou honrar Deus. Esse foi o argumento do rei Saul. Não, eu desobedeci Deus, mas porque eu queria oferecer como sacrifícios a gordura dos carneiros. Eu ia fazer ofertas para Deus. Ele achava que estava honrando Deus, mas não estava. E muitas vezes acontece isso no mundo cristão. A pessoa é desobediente, a pessoa não honra Deus, mas acha que porque vai para o culto. Bom, se eu vou para o culto, então está liberado. Eu vou para o culto, o resto da semana eu faço o que eu quiser, porque eu vou para o culto de domingo. Não me entenda errado, você deve estar no culto. Mas vir para o culto não lhe dá carta branca para a gente fazer algo de errado. Não, mas eu li a Bíblia. Então você deve ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia não quer dizer que nós podemos desonrar Deus em outras áreas da nossa vida.
Não, mas eu faço minha oferta, eu entrego meu dízimo. Ótimo, deve fazê-lo. Mas só porque você vem para a igreja, lê sua Bíblia, você dá o dízimo, faz oferta e faz o N número de coisas, não quer dizer que nós podemos proceder de qualquer jeito em qualquer outra área. Não. Isso que o rei Saul tentou fazer. Ele desobedeceu Deus para depois honrá-lo de outra forma. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus aceita. Você coloca Deus como prioridade máxima na sua vida? Eu pergunto isso porque esse é o nível de honra que nós devemos a Deus. Deus é a coisa mais importante, prioridade número 1. E quando nós omitimos essa honra que cabe a Deus, os céus vão se calar, os céus vão se fechar. A omissão que cala os céus. Saul colocou os seus interesses. Ele inclusive não matou o rei como deveria. A Bíblia não deixa claro exatamente o porquê que ele fez isso. Mas acredite-se que ele queria ganhar alguma vantagem. Mas Samuel matou. Que Deus mandou. Mas basicamente o rei Saul tinha seus interesses, os seus achismos. Ele achava que a gordura de carneiro e os sacrifícios eram mais importantes para Deus do que a obediência e o atender. E Saul veio e consertou essa imagem. Ele falou, não, obedecer é melhor que sacrificar, atender é melhor do que gordura de carneiros. Se nós omitirmos a honra devido a Deus, isso vai fazer com que os céus se calem. E nessas horas, o céu se cala para que o homem perceba o vazio e a vaidade da sua própria escolha. Saul era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Começou muito bem, começou muito humilde, leia a história dele. Mas, em algum lugar no trajeto, ele começou a fazer as suas próprias escolhas. E cometer omissões, omissão de honrar a Deus. E ele viu o vazio da sua escolha. Perdeu o trono, perdeu a coroa. Ele e toda a sua descendência. Ainda em 1 Samuel, pule para o capítulo 28, por favor, de Samuel. 1 Samuel. A omissão que cala os céus. Vimos a omissão em atender, em obedecer. Vimos a omissão em honrar. E aqui nós vamos ver o silêncio da omissão. Como que a omissão calou o céu, fechou os céus, aqui na história do rei Saul. 1 Samuel 28, olha no versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Então, veja só. Houve um problema, uma dificuldade, um desafio. Os filisteus vieram e se acamparam. Saul foi e se acampou do outro lado. Eles iam então ter uma batalha. Versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Em outras palavras, ele ficou assim, ó. Por que será que ele ficou assim, tremendo? Temendo o seu coração. Fala que estremeceu o seu coração. A Bíblia fala, vendo Saul o arraial dos filisteus, ele olhou e viu aquele exército giga enorme, um monte de soldados armados, carruagens, cavalos, camelos, elefantes, tanques, submarinos, helicópteros. Viu aquilo e ele falou, pronto. Ele basicamente falou, danou-se.
Ele tremeu porque ele viu que eu não tenho como, meu exército é muito bom, mas não... Ele tremeu. O que você acha que o rei Saul precisava desesperadamente nesse momento? Ele precisava ouvir do céu e precisava que o céu se abrisse para ajudá-lo. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor. Veja só. Saul orou a Deus e perguntou. Porém, o Senhor não lhe respondeu. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor? Alguém está aí? Deus está me ouvindo? E o Senhor não lhe respondeu. O que é isso? Um silêncio ensurdecedor dos céus. O céu se calou. Senhor, Israel, vou atacar. O que eu faço? O que você faz eu não sei. Eu sei, Saul, o que você deveria ter feito. Você deveria ter atendido e você deveria ter honrado a Deus, porque Deus então lhe responderia, e Deus então abriria o céu, e Deus então lhe daria uma vitória histórica, épica, que estaria na Bíblia. Mas você não honrou, você não atendeu, e quando você precisou de Deus, os céus... silêncio. Porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Deus falava por sonhos antigamente? Falava, lá em Hebreus fala que antigamente Deus falava de várias maneiras, falava por sonhos. Por quê? Eles não tinham a palavra de Deus, eles tinham parte da palavra de Deus. Tá? Então Deus não precisa. Deus pode falar por sonhos? Claro que pode, Deus é Deus, Ele fala como Ele quiser. Tá? Mas hoje Ele fala, na maioria das vezes, aqui. Por quê? Porque tudo que Ele tem para falar está aqui. Mas enfim... por sonhos, e esse tal de Urim, pastor? Bom, Urim, na realidade era Urim e Purim, eram duas pedras que o sacerdote usava, e era como Deus falava através, que eles manipulavam, jogavam essas pedras, e dependendo como ela caísse, sim ou não, era Deus dizendo sim ou não, tá? Era uma forma que Deus falava. Por quê? Mais uma vez, eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham a palavra completa, então Deus usava sonhos, Deus usava Urim e Purim, e Deus também usava aqui, nem por profetas. Pastor, hoje em dia tem profetas? Não tem mais profetas, porque tudo que Deus tem que proferir está aqui nesse livro. Tá? Então não tem mais profetas, não tem mais apóstolos, não tem mais Urim e Purim. Tá? Deus não fala por sonhos, Ele pode falar, tá? Existem casos que Deus fala e tudo bem. Mas tudo que Deus fala por sonhos, você tem que checar aqui. Ó. Eu já contei esse exemplo, muitos anos atrás, uma mulher veio para mim, e falou, pastor, Deus está me mandando, tive um sonho, Deus está me mandando ir para Pernambuco, para ser missionária em Pernambuco. E irmã, não era dessa igreja não, tá? Ah, já sei quem foi. Não, você não sabe quem foi. E é para eu largar meu marido e meus filhos e para ir embora para Pernambuco ser missionária. Eu falei, esse sonho não é de Deus. Como que o senhor sabe? Porque a Bíblia fala, mulher não deixa o seu esposo, esposo não deixa sua mulher. Pronto. Então Deus nunca ia mandar você deixar seu esposo para obedecer a palavra dele. Agora, se ele falasse, chamou a mim e meu esposo, aí tudo bem. Mas enfim, todo sonho tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Muito simples. Tá? O problema é quando alguém vem com um sonho maluco e não tem nada a ver com a Bíblia, mas insiste, não, mas foi um sonho. Tá bom, tá certo. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ou seja, Deus, calou-se. Não respondeu. Os céus se calaram. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não quero que você me responda, quero que você se responda. Qual foi a última coisa que eu quis de você que você fizesse? Não quero saber, não estou interessado. Pense na última coisa, se lembre, traga memória, algo que você sabe que Deus quer que você faça,
alguma atitude, alguma decisão, alguma coisa. Você sabe, Deus já falou. Mas você fez assim, ó. Depois, mais tarde, outra hora, eu vou pensar bem. A gente pode até espiritualizar. Pastor, eu vou ter que jejuar. Uns 6 anos de jejum e oração. Qual foi a última coisa que você colocou na prateleira? Tá? Se é que tem. Se não tem nada, você está de parabéns. Eu não estou dizendo que você não colocou. Estou perguntando. Há alguma coisa que Deus pediu e você quer que você faça e você ainda está dando uma de Saul? Deus tratou assim a Saul, porque Saul se omitiu em obedecer, a tentar, e se omitiu em honrar. E quando Saul, precisando desesperadamente de ouvir de Deus e ser acudido por Deus, Deus, pense nisso. Saul queria o benefício da voz de Deus e da mão de Deus, mas sem ter submissão a Deus. Isso é muito comum. Sempre foi. Mas a impressão que eu tenho é que hoje em dia isso é maior. Está mais óbvio. Nós queremos ouvir de Deus, a bênção de Deus, a ajuda de Deus, mas não queremos submeter a Deus. Isso é o que podemos chamar do deísmo terapêutico, ou seja, é um relacionamento com Deus terapêutico, só para tratar do quê? De um problema que eu tenho. Saul tinha um problema, os filisteus vieram, um exército maior do que o dele, então de repente ele quer ouvir de Deus, de repente ele quer ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque está com um problema, ele quer tratar, ele quer ter um relacionamento com Deus que é terapêutico. Quando passo o aperto, aí eu volto fazendo o meu jeito. E isso é receita para voltar a ter outro exército batendo na sua porta. Outro exército. Nós queremos Deus como um consultor de crises, mas nós não queremos Deus como Senhor de nossas vidas. Eu estou com problema? Ai, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Deus fala, faz o seguinte, faça assim, 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 e eu vou aliviar sua barra aqui. Tá bom? Tá ótimo, Deus, obrigado. Daqui a 3 dias está de volta no mesmo erro que causou esse problema aqui. Eu só quero alguém para dar umas dicas, sabe, Deus? Assim, dá uma mãozinha. Eu não quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não quero me submeter à sua vontade. Eu quero que você só me ajude quando a coisa está apertada. Quando a coisa está difícil, quando o exército inimigo vem bater na minha porta, aí eu vou correr para você, Deus. Aí eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Mas é só isso. É uma curiosidade blasfema. É só isso, é só uma curiosidade. Não há interesse nenhum de honrar ou atender a Deus. E o silêncio do céu levou Saul, veja que absurdo, esse silêncio que o próprio Saul foi responsável, que colocou no lugar escuro, num poço, na lama, atolado. O que eu vou fazer? Um exército enorme, o meu não vai dar conta, Deus não está falando comigo, Deus não vai me ajudar, eu já sei o que eu vou fazer. A mesma coisa que o colocou na situação que ele se encontrava. Olhe no versículo 7 de 1 Samuel 28 e veja a que ponto ele chegou. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira. O que foi que Samuel falou para ele? Que a rebeldia é com o pecado de quê? Feitiçaria. Ele já sabia disso. E naquele aperreio, naquele aperto, ele não queria Deus como seu Senhor, ele não queria atender, honrar a Deus. Ele foi para onde? Foi procurar uma bruxa, uma feiticeira, que ele mesmo havia proibido no reino. Você lê a história, essa feiticeira falou assim, peraí, você não é o Saul? Você não é o rei que proibiu pessoas como eu?
que mandou expulsar a terra e prender e perseguir? Não foi você, rei Saul, que está perseguindo nós bruxas feiticeiras? Era o mesmo. E aqui está ele. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Ele foi para o diabo. Quando nós não honramos, quando nós não atendemos a Deus, nós estamos tomando passos em direção ao diabo. Ah, não, eu nunca farei isso, pastor. Eu tenho certeza que foi isso que um dia Saul falou. Eu nunca procuraria uma feiticeira, eu nunca procuraria o diabo, eu nunca, até a coisa apertar, e o céu se calar, e o céu se fechar. Aí rapidinho ele foi procurar uma feiticeira. Apelou para o mais baixo nível. Um rei de Israel, logo seria ex-rei, mas um rei de Israel, ungido do Senhor, procurando o diabo para o ajudar. Muito cuidado para não causar os céus a se calarem. Porque nós não fazemos ideia onde a gente vai parar. Saul que o diga. Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Samuel já havia morrido. Ele foi buscar a feiticeira para conjugar, chamar, invocar o espírito de Samuel. Eu não vou ler aqui, mas li em casa 1 Samuel capítulo 28. Samuel subiu. A feiticeira tomou um susto e caiu para trás. Há quem diga que ali não era, de fato, o espírito de Samuel, que era um demônio, que era um diabo. Mas eu creio que não. Se você ler direitinho o contexto, primeira coisa, a feiticeira tomou um susto. Ela tomou um susto. 2, Samuel falou como sendo Samuel. E falou coisas que se cumpriram. Então, eu acredito que ali é como a Bíblia fala, que foi realmente o Espírito de Samuel que veio, né, do Hades, a habitação dos mortos, seria o paraíso, onde foi o Lázaro, da história de Lázaro e o rico, lá em Lucas, entendeu? Então, mas enfim, não sair aqui do nosso tema de hoje. Mas como Deus não respondia, ele procurou uma feiticeira para conjugar o Espírito de Samuel, para perguntar para ele. Samuel basicamente falou: me deixa em paz. E falou: eu vou te encontrar logo logo. Você vai vir. E de fato ele morreu. Logo após. Nessa batalha com os filisteus. Em que Deus calou-se e fechou a porta do céu. Muito cuidado. Muito cuidado. Como evitar o silêncio? Como evitar o céu se fechar? Bom, honre e atenda. Mas nós temos aqui, já que estamos com a história de Samuel, todos conhecemos a história do pequeno Samuel. Ele foi dedicado ao Senhor, sua mãe levou ele foi criado junto ao templo. E quando ele era pequeno ainda, Deus chamava ele, e ele não sabia o que era aquilo. Então ele falou com Elias, e Elias falou: isso aí é Deus falando. Quando ele vier de novo, você diga: eis-me aqui, Senhor. E foi isso que a gente lê em 1 Samuel 3, versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-lhe ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse a Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Esse é a receita de evitar o silêncio do céu. Deus, fale, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não é um ouvir que as vibrações bateram nos meus tímpanos e eu ouvi o barulho. Não, esse ouvir é um ouvir de atender. Pode falar que eu estou ouvindo com atenção. Eu estou ouvindo para atender, eu estou ouvindo para honrar.
Fale que eu ouço. Agora, quando Deus fala e a gente faz isso, Deus não fala mais. Note que fala aqui, e veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. O pequeno Samuel só não sabia o que. Ele pensou que era Eli. E aí ele me chamou? Eu não falei nada. Até que ele percebeu, eu não estou chamando ele, não tem mais ninguém aqui. Está ouvindo uma voz, ele falou, isso aí é Deus. Quando chamar de novo, você diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. E foi o que aconteceu. E Samuel foi um dos grandes líderes de Israel. Por quê? Porque Deus falava e ele ouvia. Ele atendia, ele honrava. E foi grandemente usado por Deus. E o céu não se calou para o pequeno Samuel. Olha no versículo 20 de 1 Samuel 3. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu, ou seja, ficaram sabendo, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deixa eu resumir aqui. Ele falou, e Deus continuou a falar com Samuel. Deus continua a dispensar a sua palavra, o seu juízo, a sua vontade, através do pequeno Samuel, que cresceu, já não era mais pequeno. Por quê? Porque Deus falava e ele ouvia, e atendia e honrava. E ele ficou conhecido como profeta, confirmado como profeta do Senhor. E Deus falou com Samuel. Deus mandou Samuel ungir o rei Saul. Foi Samuel que ungiu o rei Davi. Foi Samuel que foi o grande líder na transição para os reis de Israel. Saul foi o primeiro. Foi usado por Deus, abençoado por Deus. Por quê? Porque quando Deus falava, ele ouvia. Ele honrava, ele atendia. E os céus não se calaram, os céus não se fecharam. Como fez com Saul. O céu pode voltar a falar quando decidimos não omitirmos, não sermos omissos. O arrependimento é limpar a linha de comunicação. Arrependimento é você reconhecer. Reconhecer o quê, pastor? Reconhecer que Deus quer alguma coisa de você e você botou aquilo de escanteio. Arrepender, você vai lá, pega aquilo e fala, bom, agora eu vou fazer isso. Eu vou atender, eu vou honrar o que Deus falou. Até isso acontecer, está de volta, o céu está fechado, o céu está silencioso. E quando vier o exército dos filisteus bater na sua porta, não literalmente, mas figurativamente, e você precisar desesperadamente ouvir de Deus que os céus se abram, Deus não falou nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silêncio total. O que vai lhe levar a tomar medidas que você talvez nunca imaginou que tomaria. Assim como o rei Saul. Se desejamos ouvir Deus, de Deus, vamos começar o obedecendo. Obedecendo. Não permita que a omissão cale o céu em sua vida. Não permita. Mantenha o canal aberto. Atenda, honre a palavra de Deus. Mantenha o canal limpinho. Aberto. É como as artérias. Você começa a entupir suas artérias com má alimentação, má estilo de vida, aquilo vai entupindo. Dificilmente vai fazer assim, do dia para a noite. Não vai entupindo. Aquilo vai lhe dar fraqueza, falta de fôlego, vai dar uma série, vai diminuindo. É a mesma coisa. Pastor, até que grau de entupimento é aceitável nas azeias? 0, você não quer nada.
50%? Não, o bom é 0%. Qualquer 1% a mais já é 1% a mais do que deveria. É a mesma coisa aqui. Se você quer conviver com um canal de comunicação com Deus, com um céu aberto ou fechado, e você quer fazer... Não, deixa eu deixar 5% aberto, tá bom, dá pra gente ouvir aquele... Bom, se é isso que você quer pra sua vida, então tudo bem. Mas acho que a gente, no fundo, não queremos isso. Não era isso que Saul queria. Saul não queria ter que apelar para uma feiticeira. Mas foi isso que aconteceu. Samuel foi estabelecido como profeta do Senhor, porque ele ouvia e atendia. Saul perdeu o trono. O silêncio de Deus não é falta de sua voz, é falta de receptividade. O céu não está mudo, somos nós que estamos surdos para as ordens que Deus nos manda, mas por algum motivo não nos convém. E nós colocamos de lado, e o céu se cala, os céus se fecham, e quem pede coisa somos nós. Deus não quer se calar. Deus não quer fechar os céus. Mas é o que Ele faz se nós formos omissos.